Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Aliás, comece no versículo 31. Olha que versículo forte. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível, né? Cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Parafraseando, Paulo disse, olha, depois que vocês foram salvos, vocês foram provados, hein? Passaram por muitas provas, tristezas, sofrimentos, mas vocês não passaram sozinhos. Na verdade, vocês passaram com os outros, que também sofreram as mesmas perseguições. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Parafraseando aqui também, Paulo estava, eu digo Paulo porque eu acredito, ele foi o autor de Hebreus. Aliás, esse versículo 34 deixa isso bem claro, né? Deixa isso bem patente. Porque também vos compadecestes das minhas prisões. E qual apóstolo? Nós temos absoluta certeza que ficou preso? Paulo. E o interessante é que ele usou a palavra permitistes o roubo dos vossos bens. Em outras palavras, vocês doaram suas ofertas. Vocês entregaram os seus dízimos, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Paulo está dizendo que quanto mais você confia, maior será a sua recompensa. Porque necessitais de paciência. Quantos aqui precisam de mais paciência? Sabe como que Deus produz paciência em nós? É mandando tribulação. Quanto mais você é atribulado, mais você aprende a esperar no Senhor. E nós somos atribulados de todas as partes. Pais em relação a filhos, esposos em relação às esposas e vice-versa. Nós somos atribulados em relação a saúde, finanças e assim por diante. E Paulo diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. E aí o versículo 37 é o resultado de tudo. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E o verso 38, podemos incluí-lo, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor de Hebreus usa esta passagem que nós acabamos de ler para encorajar os irmãos da igreja que estavam sofrendo de várias e de diversas maneiras. Primeiro, no versículo 32, eles estavam sendo perseguidos. Depois, estavam sendo humilhados e afligidos. Depois, estavam sendo roubados e estavam sendo tentados até a desistir. Em cada um desses versículos, encontramos esses problemas. Perseguidos, humilhados, afligidos, roubados, tentados a desistir. Até parece, né? Os irmãos do século 21. Porque o tempo passou, mas os problemas não mudaram. Continuam os mesmos. O mundo de Satanás e seus demônios continua o mesmo. Satanás e seus demônios continuam os mesmos. E a natureza pecaminosa do ser humano continua a mesma. Hoje eu sei, nós temos mais tecnologia, mais ciência,
mas você já percebeu que o sofrimento nunca vai deixar de existir em nosso meio. O sofrimento nunca vai deixar de existir enquanto Jesus Cristo não voltar e não colocar ordem na casa. Enquanto Jesus Cristo não voltar e não destruir todos os seus inimigos. Enquanto isso não acontecer, o sofrimento não cessará. Aliás, esta é a única solução que Hebreus 10, 37 apresenta para a solução de todos os nossos problemas. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Eu quero que você saiba que a única solução para qualquer problema que você esteja enfrentando nesta noite, de forma permanente e completa, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma senhora estava prestes a dar à luz, mas não havia médicos no hospital, só enfermeiras. As enfermeiras diziam: segure, segure, aguente mais um pouco até o doutor chegar. Mas aquela senhora estava no meio das dores de parto, ela estava no meio das contrações, aquela mãe queria dar à luz, mas as enfermeiras diziam: ainda não, segure, suporte mais um pouquinho, até o médico entrar. E finalmente, aquele médico chegou, mal adentrou pela porta e ele gritou: agora pode puxar, agora pode dar à luz. E foi o tempo exato para que ele segurasse aquele bebezinho que tinha acabado de nascer. Pode fazer força agora. E assim que a criança foi recebida nas mãos do médico, houve alívio e felicidade. E assim também a igreja está passando nesta noite pelas dores de parto. Às vezes pensamos que não vamos conseguir, mas parece que entra culto, sai culto, e os anjos de Deus estão ao nosso redor, e eles estão dizendo: segure, amém, irmãos? Aguente um pouco mais, segure um pouco mais, porque daqui a pouquinho o Senhor Jesus Cristo vai chegar. Recentemente, o advogado-geral da União dos Estados Unidos fez um discurso na Universidade de Direito de Notre Dame sobre liberdade religiosa. E ele disse que os valores judaico-cristãos estão sendo abolidos, não só nos Estados Unidos, mas na maioria dos países ocidentais, através de novas leis que penalizam os ensinamentos bíblicos. Consequentemente, ele disse, a sociedade norte-americana está produzindo famílias sem pai e sem mãe, e com cerca de 70 mil mortes por ano, por causa de uso de drogas e de overdose. Disfarçadamente, os governos da terra estão tirando a nossa liberdade religiosa. E quando isso finalmente acontecer, o que será de nós? Primeiro, seremos perseguidos. Se ainda não estamos sendo, seremos perseguidos. Seremos humilhados e também seremos afligidos. Seremos roubados e também tentados a desistir. Porém, meus amados irmãos, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança não está na ciência, na tecnologia, a nossa esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. Talvez é isso que esteja faltando na vida da igreja, a bendita, bem-aventurada esperança de que Jesus Cristo está voltando. Então, nesta noite, para que a sua esperança seja viva, seja completa, veja 3 ensinamentos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro deles é uma pergunta: quem é aquele que há de vir? Quem é aquele que um pouquinho de tempo virá? No mês de agosto de 2008, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, foi aclamado, foi aplaudido, foi recebido pelos alemães na cidade de Berlim,
durante um discurso que deu, Barack Obama disse que ele era o líder tão almejado, tão desejado, tão esperado pela humanidade. Enquanto ele dizia isso, aquela multidão de jovens, principalmente, delirava. Quando Barack Obama retornou aos Estados Unidos, ainda como candidato, a rede de televisão CNN e demais emissoras de televisão da época chamaram-no de Messias. E ele foi chamado de Messias por muitos e muitos anos durante o seu governo. Realmente as pessoas tinham esperança que ele fosse o grande líder mundial que a humanidade tanto aguarda. E sem dúvida, Israel e este mundo estão esperando ansiosamente o surgimento de um grande líder que possa unificar as nações e trazer paz sobre a terra. O erro deste mundo, no entanto, é que o verdadeiro líder já veio, mas ele foi rejeitado por Israel, ele foi rejeitado pelo Império Romano, e até hoje ele tem sido rejeitado pela grande maioria das pessoas. Só que quando o falso líder surgir neste mundo, ele será aceito, ele será recebido. Em 2008, Barack Obama foi apenas um ensaio do que realmente está prestes a acontecer com este mundo. Eles irão receber o anticristo e vão adorá-lo, e vão depositar sobre ele toda a sua esperança. Jesus garantiu isso em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O anticristo não vai ser chamado de Cristo, ele vai ter o seu próprio nome, mas ele será aceito e recebido como se fosse o Cristo. Quem é o verdadeiro líder que já veio e que há de vir? Aquele que morreu e ressuscitou. O único que morreu e ressuscitou. E o que há de vir, virá. Ele também foi perseguido, ele conheceu as dores da morte, mas triunfou porque ele é o verdadeiro Filho de Deus. Meus irmãos, o verdadeiro Messias, ele possui algumas marcas no corpo, que são eternas, que são permanentes, que revelam a sua morte e a sua ressurreição. Mas os falsos Messias somente têm a marca da fama e das riquezas. Quando Jesus voltar, ele será inconfundível e ele será incomparável. Zacarias 12, verso 10, diz assim: e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele. Não haverá necessidade de dizer quem ele é, mostrar quem ele é, porque todos os povos saberão que é Jesus Cristo. Cada vez que nós falamos de Jesus hoje em dia, nós corremos o risco de falar com pessoas que não sabem nada absolutamente sobre ele. Mas naquele dia que voltar, não precisará ser apresentado. Certa vez uma pessoa agnóstica, aquela que só acredita vendo, me fez a seguinte pergunta: por que você escolheu Jesus Cristo e não outro fundador de religião que veio da Ásia, por exemplo, ou até mesmo do Oriente Médio, de onde saíram muitos e muitos fundadores de religião? E eu simplesmente respondi: porque só Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e melhor ainda, só Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Você acha isso pouco? Eu perguntei para ele. Então tente imitá-lo. Amém, irmãos? Então tente imitá-lo. Eu acredito nesta noite em igualdade racial. Não existe nenhuma diferença, quer seja intelectual, genética, entre os seres humanos, entre pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, negras, amarelas ou brancas. Amém, irmãos? Eu acredito em igualdade racial, eu acredito, irmãos, até em igualdade social.
quisera que todos os homens fossem ricos, amém? Eu acredito que todos nós gozamos dos mesmos direitos, mas não acredito, não defendo igualdade espiritual. Neste caso, só Jesus Cristo é Deus, só Jesus Cristo é Salvador, e só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir a Deus senão por Jesus. Ele disse em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Só Ele é a porta. Se alguém entrar por outra porta, entrou pela porta errada. Um hindu certa vez me perguntou, por que você escolheu a religião cristã? Eu respondi, porque só Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, só Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nenhum outro chamado Deus jamais fez isso por seus seguidores, só Jesus Cristo. Então perceba, nós temos toda a razão do mundo para aceitar Jesus e toda a razão do mundo para rejeitar os outros falsos messias. O Messias que nós aguardamos morreu e ressuscitou por todos os nossos pecados. Mas, em segundo lugar, Ele é aquele de quem a Bíblia anuncia. A Bíblia diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. A segunda vinda de Cristo foi mencionada 8 vezes mais que a primeira vinda de Cristo. Você encontra muito mais menção sobre a segunda vinda de Cristo na Bíblia do que sobre a primeira vinda de Cristo. Alguém fez as contas e em 216 capítulos da Bíblia, a segunda volta de Cristo foi mencionada pelo menos 318 vezes. Isso quer dizer que capítulos e versículos da Bíblia, livros da Bíblia, foram dedicados para falar sobre este assunto. Quantos aqui nesta noite acreditam que Jesus Cristo irá voltar? Mas quantos acreditam que Ele está voltando? Mas muitas pessoas não acreditam. Religiosas, políticas, intelectuais e a população em geral não acredita. Veja o que diz 2 Pedro 3, verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há 2000 anos já não acreditavam na volta de Cristo. O próprio mundo, no entanto, sabe que alguma coisa de muito extraordinária está para acontecer. Quantos percebem que o mundo está ansioso? Quantos percebem a ansiedade? Quantos percebem a inquietação dos governantes, dos políticos da terra? Quantos percebem que tem alguma coisa fora do lugar? Alguma coisa esquisita está acontecendo e os líderes da terra estão se preparando para o pior. O que será que vem acontecer? Será que vai ser a terceira grande guerra mundial? Será que vamos ver um outro 11 de setembro? Será que haverá um outro tsunami, varrendo 250 mil pessoas em menos de 40 minutos? Eu te digo, provavelmente será o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Provavelmente o próximo evento catastrófico e mundial que está prestes a acontecer, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fiquem preparados. O arrebatamento faz parte do calendário de Deus. 2 amigos de ministério estavam assim conversando entre si, e um deles disse: eu não falo mais sobre a volta de Cristo. Mas por que não? Porque as pessoas não acreditam, não é o que as pessoas querem ouvir. O outro, com bastante tristeza, disse: eu discordo.
Eu acredito que nós, pregadores, temos que pregar muito sobre o que Deus fala muito, pregar pouco sobre o que Deus fala pouco, e não pregar nada sobre o que Deus não fala. E como este livro fala muito sobre a volta de Cristo, nós devemos falar muito sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar enfatizando este assunto, porque este assunto foi enfatizado nas Escrituras Sagradas. Nesta noite, quem não acredita na volta de Cristo, quem não está esperando por Cristo, não pode dizer que acredita na Bíblia, pois a Bíblia diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então, quem é aquele que há de vir? Jesus Cristo há de vir. Segunda pergunta, em segundo lugar. Por que ele ainda não veio então? Por que ele ainda não voltou? A Bíblia diz, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Então por que ele ainda não veio? Muitas coisas já aconteceram nos últimos 2000 anos. A queda do Império Romano, as cruzadas, as inquisições. Eu pessoalmente acredito que minha família foram perseguidos durante a Inquisição, e alguns deles vieram parar aqui no Brasil. 2 grandes guerras mundiais, o Holocausto, que aniquilou mais de 6 milhões de judeus, fora outros povos. Por que será que ele ainda não voltou? Temos que nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina a respeito do tempo. Quantos concordam que o tempo voa? Depois dos seus 40 anos de idade, não voa mais, é queda livre. Depois dos 40 anos, não voa mais, é queda livre. Parece que até os 18 anos, o tempo leva uma eternidade. Dos 18 aos 40 anos, ele passa mais depressa. Mas dos 40 anos em diante, é queda livre. Mas sabe o que a Bíblia, a palavra de Deus ensina sobre o tempo, aos olhos de Deus? 2 Pedro 3,8 diz, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Então, aos olhos de Deus, no calendário de Deus, só se passaram 2 dias, desde que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou, e ascendeu-se ao céu. Mas há pelo menos 3 razões, que eu quero compartilhar com você nesta noite, porque Jesus Cristo ainda não voltou. 3 razões pelo menos, são bíblicas, e a primeira delas, Deus já escolheu o dia, e Deus já escolheu a hora. Meus amados, não se enganem, há um dia exato, uma data marcada, um horário escolhido, para o soar das trombetas, amém? Para o surgimento de Cristo nos ares. Veja o que Mateus 24, 36 promete, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente quem? Meu Pai, Deus sabe. E apesar deste ensinamento tão claro, quantos entenderam esse ensinamento? Claro, objetivo. Há pessoas, há religiões no mundo que querem marcar uma data para a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando eu escuto isso, pessoas marcando datas, sabe o que eu faço? Eu tampo os ouvidos, eu fecho os olhos, eu não dou atenção, eu não me iludo com essas coisas. Eu não acredito, porque a palavra de Deus diz, ninguém sabe, amém, irmãos? Nem os anjos do céu sabem. Por outro lado, há quem diga que a igreja que somos nós pode apressar a volta de Cristo. Como? Orando e ganhando almas. Orando e ganhando almas. Parece que quanto mais a igreja ora, mais evangeliza, mais próxima está a volta de Cristo. Eu creio que devemos fazer tudo isso, mas a volta de Cristo, irmãos, já foi marcada. Independente do que você faça ou deixa de fazer, a volta de Cristo já está programada.
para o dia certo, para a hora certa, de acordo com a escolha de Deus. Deus nunca permitiu e nunca vai permitir que nenhum ser humano soubesse ou saiba a data da volta de Cristo. Nem o diabo sabe. Justamente porque o diabo não sabe, ele sempre tem alguém preparado para ser o anticristo. Entra geração, sai geração, o diabo tem que ter alguém preparado para ocupar aquele lugar. Porque tudo vai acontecer no abrir e fechar de olhos. E assim que a igreja desaparecer de sobre a face da terra, o anticristo tem que estar no seu devido lugar. O mundo tem convivido com o anticristo desde que Cristo foi levado para o céu. Talvez tenha sido Nero, numa determinada época da história do mundo. Talvez tenha sido Adolf Hitler. Mas o mundo sempre teve um anticristo preparado. Quantos estão entendendo isso? Justamente porque o diabo não sabe. Aliás, o diabo não sabe quando ele vai voltar, e o diabo não sabe o que nós estamos pensando. Só sabemos que este dia está muito próximo. Aí Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode ter certeza, ele ainda não voltou, justamente porque o dia e a hora ainda não chegaram. Mas está chegando. Segunda razão porque ele ainda não voltou, a igreja ainda não está completa. A igreja ainda não está completa. Entre o verso 14 e 16 de Atos 15, lemos: Deus visitou os gentios são todos aqueles que não são judeus, para tomar deles, dos gentios, um povo, para o seu nome. Esse povo é a igreja. Depois disto, diga alguém. Então, depois de formar um povo, voltarei. Em outras palavras, formar a igreja. Quem será? Vai ser a última alma a se converter a Jesus Cristo, antes do fim da era da igreja, antes da volta de Cristo. Será um homem? Será uma mulher? Será aqui no Brasil? Será em outra parte do mundo? Não sabemos. Mas a igreja só estará completa quando essa pessoa for salva. Amém, irmãos? E Deus sabe quem é esta pessoa, e Deus sabe onde essa pessoa já se encontra. Deus onisciente, conhece todas as coisas de antemão. Ele já sabe quando, e onde, e com quem será. E a terceira razão, que ele ainda não voltou, e a principal de todas é esta: Deus ainda consegue esperar. Só Deus, né? Você olha ao redor deste mundo, você olha para todas as coisas erradas que os homens estão praticando, fazendo, falando, ensinando, promovendo, e você tem que admitir: só Deus para ter paciência, só Deus para ter longanimidade, só Deus para saber esperar. Pedro realmente disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esta é a razão porque ele ainda não veio. Meus irmãos, se Jesus voltar hoje, muitas pessoas não seriam salvas, mas se ele voltar amanhã, mais almas irão para o céu. Quantos estão entendendo isso? Portanto, ele espera, porque ele é longânimo. Quando o sobrinho de um irmão nosso entrou em coma profundo, porque ele estava usando anabolizantes, nós oramos tanto a Deus, para que aquele jovem não morresse. E nós fizemos a seguinte oração: Senhor, não deixe este rapaz morrer sem a salvação em Cristo Jesus. Os médicos não deram mais nenhuma esperança, mas alguns dias depois,
o jovem saiu do coma. E naquela mesma semana, ele recebeu Jesus Cristo como Salvador. Assim também, se Jesus voltasse hoje, muitas pessoas que nós amamos, pais, irmãos, amigos, cônjuge, vizinhos, iriam ficar para trás. E Jesus não quer que ninguém fique para trás, Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos. E eu creio que esta é a razão número 1, que Ele está aguardando para voltar. Veja então, porque Jesus ainda não voltou, o dia e a hora que foi marcado ainda não chegou, a igreja ainda não foi completa, ainda não está completa, e Deus ainda consegue esperar. Mas consegue esperar até quando? Até quando? Veja a terceira pergunta. Quando Ele há de voltar? Vamos todos ler juntos o verso 37? Prontos? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Lembre-se, não devemos marcar uma data, nem um dia. Jesus mesmo disse, em Mateus 24, 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mesmo assim, em 1843, um fundador de certa religião, que inclusive funciona aqui no Brasil, ousou marcar a data para a volta do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo não voltou naquela data, eles remarcaram a data para o ano seguinte, 1844, mas Jesus também não voltou. Irmãos, a Bíblia é muito séria, ninguém sabe, amém, irmãos? Ninguém sabe sobre a volta dele. Podemos saber do seguinte: primeiro, será daqui a pouco. Eu não preciso marcar o dia nem a hora, eu não preciso marcar uma data, mas eu posso dizer, será daqui a pouco. Para o mundo parece uma eternidade, Desde que Jesus veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas para Deus, como eu disse, só se passaram 2 dias. 2 dias. Porque 1000 anos são como um dia para Deus. Irmãos, o importante é que a Bíblia diz um pouquinho de tempo. Significa que não temos muito tempo pela frente, não. Martinho Lutero, um dos pais da Reforma, costumava dizer que ele só tinha 2 datas marcadas no seu calendário: o dia de hoje, que era tudo que ele tinha, e aquele dia da volta de Cristo. Se pararmos para pensar, o crente realmente não tem futuro, O crente tem a volta de Cristo. Em 2002, eu estava estudando o livro de Ezequiel. Fantástico. Principalmente aquela parte que fala sobre a reconstrução de um novo templo. Até as medidas são diferentes das medidas do templo original, que foi dado para Moisés no deserto, que foi dado para Salomão quando construiu o primeiro templo. O templo de Ezequiel é um pouco diferente do templo de Salomão. Em 2002 eu fiquei sabendo que judeus ortodoxos já têm a planta desenhada, já tem a planta completa do novo templo. E essa planta seguiu com exatidão todos os traços, todas as medidas que foram dadas no livro de Ezequiel. Eles também já compraram, já organizaram, já separaram todo o material que será usado para a reconstrução daquele templo. Está tudo pronto para levantar o novo templo de Salomão. Eles estão apenas aguardando a oportunidade, eles estão apenas aguardando o momento para levantar aquele templo. E quando eles fizerem isso, se preparem. Jesus está mais perto do que podemos imaginar. Esse templo será necessário durante o período da grande tribulação,
porque a Bíblia diz, Daniel diz, Jesus confirmou que naquele templo, o anticristo vai causar uma grande abominação. Ele vai colocar a imagem de si mesmo, uma estátua falante dentro do templo, no lugar santo dos santos. Essa é a abominação da desolação da qual Daniel nos falou. O templo ainda não foi reconstruído, mas está tudo preparado para que isso aconteça. Se houver um terremoto nesta noite, e a mesquita de Omar, o templo dos muçulmanos, cair, foi demolida, os judeus entram rapidamente, tiram todos os escombros e começam a construir o templo dos judeus. Você está preparado? A rainha de Vitória, ou a rainha Vitória, da Inglaterra, no tempo que a família real britânica ainda acreditava em Deus, disse: como gostaria que Jesus voltasse durante o tempo de minha vida. Alguém do lado da rainha perguntou: mas por que, ó minha rainha, você gostaria tanto que Jesus voltasse nos seus dias? E ela disse: para que eu pudesse pegar a minha própria coroa e lançar aos pés de Jesus Cristo, lançar aos pés daquele que morreu por mim. Ele não voltou no tempo da rainha Vitória, mas ele pode voltar no meu tempo. Ele pode voltar no seu tempo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E o que nós vamos jogar aos pés de Jesus Cristo? Responda. O que nós vamos jogar aos pés do Senhor Jesus Cristo? Meu pastor está com 83 anos de idade. O médico disse: o senhor não precisa continuar vivendo assim, 4 hemodiálises por semana, não consegue mais andar, fica prostrado sobre uma poltrona, praticamente noite e dia. O senhor não precisa viver assim. Ele perguntou: doutor, e o que eu preciso fazer então? Pare de fazer o tratamento. Em menos de 2 semanas, o senhor estará morto. E alguém se pergunta: por que ele não prefere então partir para o céu? Por que não parar aquele tratamento sofrível e partir para o céu? Ele nunca me disse isso, mas eu acho que no fundo, ele está segurando a barra, porque ele tem esperança de fazer parte do arrebatamento. Ele que passou a vida inteira pregando, amém? Que Jesus está voltando. Tomara que ele esteja certo. Ele voltará daqui a pouco e quando ninguém estiver esperando. Veja Mateus 24, 44. Quando ninguém estiver esperando. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quase ninguém pensa na volta de Cristo. Sabendo disso, eu fiz questão de batizar todas as nossas igrejas com este nome: Templo Batista Maranata. Maranata não é uma seita, não é uma denominação religiosa. Pessoas falam: eu conheço a igreja Maranata. Não, nossa igreja não é a igreja Maranata, nossa igreja é a igreja Batista. Maranata é apenas uma expressão grega, irmão Rogério? Que significa, ora vem. Pois é, os cristãos assim se saudavam nos primórdios da igreja. Ao invés de bom dia, boa tarde, boa noite, Maranata, Maranata, Maranata. Porque eles tinham esperança que a volta de Cristo ocorresse nos dias deles. Significa, ora vem, Senhor Jesus. Eu conheço um crente que gosta muito de falar sobre Jesus, milagres
que supostamente acontecem na igreja dele. Ele fala de coisas espalhafatosas, às vezes até difícil de se acreditar, mas ele fala com a boca cheia, mas nunca fala sobre a volta de Cristo, nunca fala sobre o arrebatamento da igreja, nunca pensa sobre este assunto. Mas precisamos pensar, porque Paulo disse em 2 Timóteo 4, verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus irmãos, o que eu mais estou tentando ajudar a nossa igreja a fazer é amar a volta do Senhor Jesus Cristo. O que eu mais estou tentando, incentivar os irmãos da igreja é pensar, desejar e amar a volta do Senhor Jesus Cristo. Verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quem há de voltar ao mundo? Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Ele ainda não voltou, pastor? Porque Deus já marcou uma data, já marcou um dia exato, essa data não será alterada, essa data não será adiantada, e muito menos atrasada. E por quê? Ele consegue esperar, porque Ele quer ver o maior número possível de almas sendo salvas. E quando Ele voltará? Nós sabemos que o dia está bem próximo, mas ninguém pode saber com exatidão. A pergunta é se você está preparado para encontrá-lo. Vamos todos nos colocar em pé e nós vamos ler juntos 1 João 2, verso 28. Vamos terminar com este pensamento de 1 João 2, verso 28. Preparados? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Parafraseando, e agora, filhinhos, fiquem firmes, para que quando Jesus Cristo retornar, regressar, não sejamos envergonhados, mas tenhamos confiança. Não sejamos envergonhados, mas possamos encontrá-lo com confiança. Eu digo que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude.